Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, 4º ano! Como vocês estão? Todos bem? Acompanhando as nossas aulas e fazendo as atividades na escola com a professora? O prof espera que sim! Cada semana que nós temos aula é mais aprendizagem, não é? Vamos iniciar então a nossa aula conhecendo os objetivos dela. Os objetivos da nossa aula de hoje então: ler e compreender verbetes de curiosidade, localizar informações no texto lido, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto. Então, nós vamos iniciar a nossa aula observando algumas imagens aqui com a professora. Vocês conhecem esse animalzinho? Já viram ele? Será? Ele vive no meio da cidade assim? Não, ele é um animalzinho que está em extinção, é um animalzinho mais raro. Vocês sabem o nome dele? Será que alguém aí falou mico-leão dourado? Quem falou, acertou. Este é o mico-leão dourado. Ele vive na Mata Atlântica. E esse outro animalzinho? Agora, aí nos últimos tempos, ele ganhou um pouquinho de fama, não é? Ele faz parte da nova cédula do Real Brasileiro. Ele é o lobo-guará, isso mesmo. Esse aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Já tem algumas informações sobre ele, já viram aí em noticiários, TV, internet. Ela é um pouquinho mais famosa, não é? É a onça-pintada. E esse aqui, que tá ali com um pinhão na boca. Que bichinho será que é esse? Isso mesmo, a gralha azul. E o que será que esses animais têm na nossa aula? O que será que eles vão fazer na nossa aula? Nós vamos descobrir. Hoje nós vamos ler um texto lá sobre o mico-leão. Vamos acompanhar com a professora essa primeira leitura, olhem lá. Mico-leão, substantivo masculino, espécie de macaco pequeno, dourado, próprio da América tropical e que está em via de extinção. E nós temos ali a separação, mico-leão. Observem lá. Agora vamos ler este outro texto com a professora. Observem. Você sabia que o mico-leão dourado é importante para a ecologia? Eles dispersam as sementes da maioria dos frutos que comem. Quando o mico-leão engole sementes, elas muitas vezes passam intactas por seu trato digestivo. Quando o mico-leão defeca, as sementes são depositadas em um local distante da árvore mãe. O que vocês acharam desses dois textos que a professora trouxe? Vocês conseguiram perceber alguma diferença entre eles? Ou melhor, qual a semelhança entre os dois? Tem alguma? E isso, os dois estão falando do mico-leão dourado, né? E qual a diferença entre eles? Vocês conseguiram identificar? Isso, o primeiro lá está falando do definição do mico-leão em um verbete de dicionário. Então, se nós formos procurar lá no dicionário mico-leão, vai aparecer essa definição, certo? Uma definição mais geral do mico-leão, falando lá que ele é um substantivo masculino, ensinando a fazer a separação da palavra mico-leão, não é? E este outro texto que a professora trouxe, você sabia que?
é outro tipo de verbete, crianças. Se chama verbete de curiosidades, certo? Qual dos dois vocês gostaram mais? Conseguiram identificar algum? Já viram verbete de curiosidades? Então, olhem lá, a professora tirou esse verbete de curiosidades da Associação Mico-Leão Dourado na internet. Então, olhem lá, o verbete de dicionário. Ele é um conjunto de significações e explicações referentes à palavra pesquisada, certo? Então, como a professora falou, ele vai trazer sobre aquela palavra específica. Ele não vai trazer nenhuma curiosidade, nenhuma informação a mais sobre aquela palavra que vocês estão procurando, certo? Um verbete de curiosidades, olha o nome dele, verbete de curiosidades. Uma pergunta é a cabeça do verbete, ou seja, esse verbete de curiosidades do tipo você sabia que já vai trazer uma pergunta, geralmente uma pergunta que vai nos deixar curiosos sobre aquele assunto ou sobre aquela figura que nós estamos olhando, certo? Então, o corpo do texto vai trazer as informações respondendo à questão colocada e ampliando-a. Ou seja, o verbete vai começar com uma pergunta. Lembram lá a pergunta do mico-leão? Isso. E o corpo desse verbete vai trazer a informação, vai responder aquela pergunta e vai trazer para nós mais alguma coisa, ampliar o nosso conhecimento sobre aquele assunto. Vai ter a indicação da fonte, ou seja, quando formos produzir um verbete, precisamos indicar de onde nós tiramos aquela informação. E olhem lá mais uma característica do verbete de curiosidades. Geralmente, o texto é acompanhado de uma imagem, então ele vai trazer uma figura ali, como a professora havia trazido do mico-leão. Ele vai trazer a figura para mostrar do que vai falar o verbete. Quando nós batemos o olho lá em uma revista, um jornal, o que nos chama mais atenção? A imagem. Então, o verbete vai trazer uma imagem referente ao assunto, certo? Vamos identificar com a professora, então, aqui, nos dois verbetes que nós lemos. O primeiro, lembram lá? Era um verbete de dicionário, isso mesmo, olhem lá. A definição ali de mico-leão no dicionário de língua portuguesa. E o segundo verbete era um verbete de curiosidades. Observem lá que ele tem o início ali do verbete, a chamada do verbete. Você sabia que? Ele vai trazer a imagem, olhem ali que lindo aquele mico-leão que a professora trouxe na imagem. E vai trazer a pergunta, que vai nos deixar mais curiosos, mais intrigados sobre o assunto tratado, certo? E depois, o corpo do texto ali vai nos mostrar, vai responder, a pergunta que nós fizemos e vai nos trazer mais informações sobre ele, ok? Agora, vocês vão registrar no caderno para a professora. Para não esquecer, verbete do tipo você sabia que? O verbete de curiosidade geralmente traz informações curiosas, relevantes em relação a temas variados. Esses textos convidam o leitor a continuar lendo sobre o tema. Neste sentido, também funcionam como uma porta de entrada. O que será que está significando aquele porta de entrada ali, crianças? Será que é a porta lá de casa que eu abro e vou entrando na minha casa? Não, observem ali que ele fala neste sentido, então no sentido do texto. Ele vai funcionar porque, eu vi ali que o mico-leão dourado, ele é importante para a ecologia. Mas eu quero saber por que ele é importante. Então eu vou ler mais sobre o mico-leão, certo? Ou então, eu gostei daquele verbete do mico-leão. Eu fiquei mais curiosa para saber onde ele vive, o que ele se alimenta. Então eu vou procurar, eu vou ler mais.
Então é uma porta de entrada para a leitura, para chamar a atenção do leitor, para ele continuar lendo. Tem como finalidade apresentar uma informação ao leitor. O que o diferencia é a forma e o tipo de apresentação feita. Então, esse verbete de curiosidades, ele vai trazer mais informações. Por isso o nome dele é curiosidades, verbete de curiosidades. Ele vai trazer informações que muitas vezes nós não encontramos em outros lugares. E é uma leitura mais gostosa, não é, crianças? Porque ali você já lê a pergunta, você já tem mais informações sobre aquele animal. É uma leitura geralmente mais curta e muito gostosa de se fazer. Circulam geralmente em revistas, jornais, sites e em alguns livros. Então vocês vão conseguir encontrar este tipo de verbete. Certo? Então observem lá. Agora, como a professora já colocou ali, para não esquecer, 7 minutinhos no caderno. Caprichem na letra e coloquem a data de hoje.
Registraram? Tenho certeza que sim. E tenho certeza que agora que vocês vão conhecer os verbetes de curiosidades, vocês vão adorar fazer leituras sobre eles. Então, olhem lá, a professora trouxe a imagem de duas revistas que geralmente trazem verbetes de curiosidades. A Ciência Hoje e a Revista Recreio, certo? E alguns outros tipos de jornais, alguns livros também voltados a curiosidades trazem os verbetes, certo? Nas revistas, às vezes, vocês não vão encontrar no formato que a professora trouxe, mas vocês vão lendo lá, geralmente vai ter um tópico na revista, que vai estar escrito curiosidades. Vocês vão lá e conseguem encontrar. Lembrando que, como a gente já viu, essas duas revistas agora só são encontradas no formato digital, certo? Então, observem lá, vamos ler mais um verbete com a professora. Olhem lá que lindo aquele mico-leão. Agora a gente consegue enxergar ele inteiro. Você sabia que o mico-leão dourado é um macaquinho muito raro que só existe no Brasil? O mico-leão dourado quase sumiu do planeta e por isso se tornou símbolo da luta pela preservação da Mata Atlântica, que é o seu habitat natural. Então olhem lá, conseguimos mais uma informação sobre o mico-leão. Além dele ser importante para a ecologia, ele é símbolo da preservação da Mata Atlântica. Por que será? Conseguiram descobrir? Isso porque ele precisa da mata para sobreviver. Ele mora na Mata Atlântica, ele é um animal de lá. Então, se nós destruirmos a mata, nós acabamos com o mico-leão, certo?
Então vamos ler agora com a professora um texto informativo sobre o mico-leão. Acompanhem a leitura com a professora. As espécies de mico-leão. Existem 4 espécies de mico-leão. Todas são encontradas exclusivamente na Mata Atlântica brasileira, mas em diferentes regiões. O mico-leão preto é encontrado em São Paulo, o mico-leão da cara preta no Paraná, em uma pequena área adjacente do sudeste de São Paulo. O mico-leão da cara dourada, encontrado na Bahia, e o mico-leão dourado no Rio de Janeiro. As espécies de mico-leão vivem separadas uma das outras, cada um em um pequeno território. Observem ali que quando a professora leu o nome do macaquinho, mico-leão preto, entre parênteses está aparecendo o nome científico desse animal, certo? São os nomes mais complicadinhos de nós lermos, mas eles são os nomes científicos, os nomes que os cientistas deram a ele, ok? Observem lá que a prof trouxe agora a imagem desses mico-leões, olhem lá. O mico-leão preto vive na mata, no estado de São Paulo, é o mico que corre maior risco de extinção, então é esse mico-leão preto. O mico-leão da cara preta, observem lá que ele tem o rostinho lá todo preto. Vive na mata da reserva de Guaraqueçaba, no estado do Paraná. O mico-leão da cara dourada vive em estado selvagem, apenas nos restos de mata que sobraram no sul da Bahia. E o mico-leão dourado vive na mata no estado do Rio de Janeiro. Há registro dessa espécie também no sul do Espírito Santo. Então, são aí as 4 imagens dos macaquinhos que a prof começou o texto com vocês. Cada espécie é encontrada apenas em uma pequena parte do estado indicado. Isto ocorre porque grande parte da Mata Atlântica, habitat dos micos-leões, foi destruída. Então, eles estão em extinção porque nós acabamos destruindo a mata, que é o lugar onde eles vivem, é o habitat deles. Hábitos gerais. São ativos durante o dia e dormem durante a noite. Vivem em grupos de 2 a 11 indivíduos. Vivem em florestas e passam a maior parte do tempo em árvores. Assim como os saguis, têm unhas em forma de garras, que lhes permitem agarrar-se a troncos e galhos de árvores. Os micos-leões andam, correm e saltam como esquilos, usando as 4 patas. Alimentam-se principalmente de frutos, insetos, pequenos vertebrados e ovos de aves. Em menor grau, alimentam-se também de néctar de flores, além de cipós. Então, olhem quanta informação nova, quanto conhecimento nós conseguimos sobre os micos-leões, certo? Então, eles vivem em grupos, esse grupo varia em número. Eles passam a maior parte do tempo nas árvores, então no alto das árvores, certo? As unhas deles, observem lá que são em formatos de garras, então são unhas maiores, unhas grandes, certo? Andam e correm usando as 4 patinhas, então eles não andam como nós, certo? Tem especializações que lhes permitem caçar presas escondidas. Seus dedos e mãos alongados penetram em abertura de troncos de árvores, bromélias e folhagem densa, de onde retiram as presas. Especializações? O que será que é isso? Observem ali que essas especializações são características desse macaquinho, certo? Essas especializações que ele está se referindo no texto são os dedos e as mãos que são mais alongados, são longos, que permitem ele lá, olhem lá, a penetrar, a pegar, a colocar a mão dentro do tronco das árvores, certo? Então são essas as especializações que o texto está se referindo. Os filhotes de micos-leões
Normalmente, gêmeos nascem de setembro a março. Então, olhem lá, só nascem geralmente, né, a maioria dos casos, 2 filhotes de cada vez. Os micos-leões normalmente dormem em ocos de árvores durante a noite. Às vezes, no entanto, podem dormir em bambuzais, emaranhados densos de cipós, abrigos naturais formados por bromélias, caules de palmeiras, sobre folhas de palmeiras vivas ou mortas, ninhos abandonados de aves ou mamíferos e galhos ou ramo de árvores. Então ele escolhe vários lugares aí para dormir, né? Ele não tem um lugar preferido para dormir. Dispersão de sementes. Essa parte é bem interessante, crianças. Os micos-leões desempenham um papel ecológico importante, pois dispersam as sementes da maioria dos frutos que comem. Quando um mico-leão engole sementes, elas muitas vezes passam intactas por seu trato digestivo. Quando o mico-leão defeca, as sementes são depositadas em um local distante da árvore-mãe. Ao realizar esse transporte, os micos-leões ajudam as árvores a espalhar suas sementes pela floresta tropical. Com sorte, algumas dessas sementes germinarão e, se sobreviverem, darão origem a grandes árvores. Então, o papel dele de importância é esse, crianças. Ele vai comendo as frutas e engolindo as sementes. O trato digestivo dele ali, ou seja, o sistema digestivo do corpo dele, não digere a semente, não destrói a semente no corpo dele. E quando ele faz cocô, o que acontece? A semente sai inteirinha. E ele vai jogar essa semente, né? Ele come longe da árvore que ele colheu o fruto. Por isso, ele ajuda a espalhar as sementes na natureza. Por que os micos-leões estão ameaçados de extinção? As 4 espécies de mico-leão estão ameaçadas de extinção. A causa principal desta ameaça é a destruição da Mata Atlântica pelos seres humanos. Os micos-leões precisam dessa floresta para sobreviver. A captura ilegal de micos-leões para a venda como animal de estimação é outro fator importante na queda do número de indivíduos. Certo? Agora vocês vão aí no caderno de vocês responder as questões referentes ao texto que nós lemos, ok? 7 minutinhos e caprichem!
responder? Lembraram das informações do texto? Vamos conferir com a professora? Quantas e quais espécies de mico-leão podem ser encontradas no Brasil? Quem aí lembra? Encontramos o mico-leão dourado, o mico-leão da cara preta, o mico-leão da cara dourada e o mico-leão preto. Em qual bioma encontramos essa espécie? Qual é o habitat natural do mico-leão? Na Mata Atlântica, isso mesmo. Qual a alimentação desse animal? Quem aí lembra o que ele come? Alimenta-se principalmente de frutos, insetos, pequenos vertebrados e ovos de aves. Em menor grau, alimentam-se também de néctar e flores, além de cipós. Por que ele desempenha um papel importante na natureza? Quem aí lembra por que ele é tão importante na floresta? Isso mesmo, os micos-leões desempenham um papel ecológico importante, pois dispersam as sementes da maioria dos frutos que comem. Quando um mico-leão engole as sementes, elas muitas vezes passam intactas por seu trato digestivo. Quando o mico-leão defeca, as sementes são depositadas em um local distante da árvore-mãe. Quem escreveu parecido com o que a professora fez, tudo certo, podem deixar assim. Quem escreveu com outras palavras, também está correto. Por que o mico-leão está ameaçado de extinção? Por que mesmo que nós vimos isso? Porque a causa principal dessa ameaça é a destruição da Mata Atlântica, não é? Por nós, seres humanos. E a captura ilegal também dos micos-leões para venda como animal de estimação. Será que um mico-leão desse merece ficar em casa trancadinho, coitadinho, como o nosso animal de estimação? Acho que não, né? Acho que ele fica mais lindo, mais feliz na natureza, certo? Conseguiram conferir? Como a prof falou, se alguém fez com outras palavras, alguma coisa parecida, também está correto. Então vamos ler com a professora esse trechinho do texto novamente. Os micos-leões desempenham um papel ecológico importante, pois dispersam as sementes da maioria dos frutos que comem. Quando um mico-leão engole sementes, elas muitas vezes passam intactas por seu trato digestivo. Quando o mico-leão defeca, as sementes são depositadas em um local distante da árvore-mãe. Observem que a professora destacou, sublinhou algumas palavrinhas. Por que será? Qual o significado dessas palavras destacadas que a professora colocou? Como nós podemos substituir essa palavra, estas palavras, dentro desse texto sem mudar o sentido da frase, sem nós alterarmos o sentido dessas frases? Lembram que a gente já conversou um pouquinho sobre isso enquanto líamos o texto? Vamos ver lá quais são as palavras destacadas, então? Dispersam. O que será que é dispersam, crianças? Isso! Elas espalham, né? Os micos-leões espalham, eles dispersam sementes, eles espalham sementes. A próxima palavra é intactas. Quando uma coisa está intacta, crianças? Quando alguma coisa é intacta? E isso quando elas estão inteiras, certo? No sentido do texto, significa que elas estão inteiras. A próxima palavrinha era defeca. O que será que significa defeca? Quando o mico-leão defeca, o que será que significa? E isso quando ele faz cocô. Quando eles fazem cocô, essas sementes passam inteiras lá, certo? Depositadas. Será que eu estou falando de depósito lá do banco? Não, eu estou falando aqui no texto que as sementes são colocadas. No sentido do texto, a palavra depositadas está significando que as sementes foram colocadas, certo? E árvore-mãe? O que será que significa árvore-mãe? Isso mesmo, a árvore principal, a árvore de onde ele retirou aquela semente, certo? Conseguiram entender? Então a árvore mãe aqui
No texto, significa de onde ele retirou a semente. Então, a semente foi retirada de uma árvore e ele vai defecar, vai jogar a semente longe dela, certo? Vamos ler com a professora, então, como vai ficar o trechinho do texto novamente, substituindo as palavras? Os micos-leões desempenham um papel ecológico importante, pois espalham as sementes da maioria dos frutos que comem. Quando um mico-leão engole sementes, elas muitas vezes passam inteiras por seu trato digestivo. Quando o mico-leão faz cocô, as sementes são espalhadas em um local distante da árvore que ele comeu. Perceberam? Nós não mudamos o sentido do texto, nós apenas substituímos as palavras. Você sabia que o mico-leão tem unhas grandes? Assim como os saguis têm unhas em forma de garras, que lhes permitem agarrar-se a troncos e galhos de árvores. Os micos-leões andam, correm e saltam como esquilos, usando as 4 patas. Então, nós já tínhamos visto essa informação dentro do texto, certo? Agora, a professora trouxe para vocês em forma de verbete de curiosidades, ok? Tarefinha para vocês, então, agora. A prof mandou para vocês um texto muito legal sobre a onça pintada, certo? Vocês vão ler esse texto, ele vai trazer muitas informações curiosas, interessantes sobre a onça pintada. Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão responder as perguntinhas que a prof mandou, certo? Então, olhem lá. A onça pintada. A onça pintada, Panthera onca, olha o nome científico da onça. É o maior felino do continente americano e o 3º maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. É um animal solitário, territorial e requer uma grande área para sua sobrevivência. Então, olhem lá quanta informação. Agora, vocês vão terminar de ler em casa esse texto, certo? Respondendo as questões para a professora. Quais as características do corpo da onça pintada? Quanto tempo é a gestação da onça pintada? Quanto tempo o filhote de onça pintada fica com a mãe e o que ele aprende com ela? Então, todas essas respostas tem no textinho de vocês. A leitura me faz ir onde os meus pés não podem me levar. Então, hoje nós lemos, aprendemos um outro gênero textual. Lembrem, crianças, ler sempre faz bem. Sempre é muito importante, certo? E ali, ó, me faz ir, me faz imaginar aonde eu não posso chegar, certo? Então, criem o hábito da leitura, leiam bastante, se informem. A leitura é um hábito que vocês vão gostar bastante, certo? A prof sempre traz textos aqui e esses textos vocês sempre podem estar pesquisando algo a mais sobre eles, certo? Ó, um beijão para vocês, a prof adorou estar aqui hoje novamente. Até a próxima aula! Vem aí, Geografia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos para vermos mais um objeto de conhecimento daqui da nossa geografia, né? Então, hoje nós conheceremos o clima e vegetação de Ponta Grossa. Nós vivenciamos ele todos os dias, mas agora vamos saber nomeá-lo, né? Então, qual é a vegetação nativa daqui? Qual é a característica do nosso clima? Vamos juntos, então, para a nossa aula. Lembrando que esta aula é aquela que nós fazemos a anotação no nosso caderno, portanto, pode pegar ele por aí, né? Aquele que você sempre faz a anotação, que nós vamos usar na próxima aula. Então, seu estojo, seu caderno, sente direito, se organize e vamos começar. Como objetivo da nossa aula, nós teremos 2. Conhecer as características do clima de Ponta Grossa e identificar os tipos de vegetação de Ponta Grossa e também as suas características. Vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula hoje, nós trouxemos uma tirinha.
Essa tirinha, ela traz uma historinha bem curtinha, mas muito interessante. Vamos lá? No primeiro quadrinho, tem lá o balãozinho saindo do rádio, ou seja, a moça, ou a senhora, né? Ela está ouvindo o rádio e ele está falando que a previsão para o tempo hoje é de céu azul e muito sol. No segundo quadrinho, ela sai conferir e o sol está lá, lindo, quentinho, convidativo para um passeio, né? Já no último quadrinho, nós temos lá o barulho de um trovão fazendo cabum e uma chuva. E a coitada toda molhada. Então, essa tirinha, qual foi o assunto tratado nela? Bom, nós vimos e estamos percebendo que ele está falando do tempo, né? Então, acho que ela ia sair, queria fazer um passeio e resolveu escutar, então, qual era a previsão do tempo para aquele dia. O rádio disse que ia fazer um sol. Ela saiu e o sol estava lá mesmo. Mas, até ela se arrumar, até ela conseguir sair de casa, veio a chuva e ela não estava preparada. Acabou se molhando toda. Por que vocês acham que ela quis ouvir a previsão do tempo? Bom, tem muitas pessoas que possuem o costume de ouvir a previsão do tempo, justamente para isso, para tentar não ser pega de surpresa pelas nossas mudanças, né? No caso dela, não funcionou muito. Por quê? Porque ela gostaria então de estar prevenida, né? Talvez um guarda-chuva, uma capa de chuva, mas isso não aconteceu. Então, com certeza, ela queria ouvir a previsão para poder saber como que ela sairia para aquele passeio. Vocês acham que funcionou ouvir a previsão? Dessa vez não, né? Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes, agora, né? Principalmente com os celulares, com os climas assim tão acessíveis às nossas mãos, a gente acaba conseguindo prever ou pelo menos se preparar para uma corrente de frio que venha, uma chuva repentina, né? Neste caso não funcionou muito, né? Aconteceu que a previsão mudou, o tempo mudou. E que tempo nós estamos falando então? É o tempo do relógio? É o tempo dos anos? Não, na verdade é o tempo do clima, ou seja, é o tempo meteorológico. Mas aí então, vejam só. Nós estamos falando de tempo ou estamos falando de clima? Na verdade, o tempo, ele tem as suas características que fazem parte do clima. Aqui nós temos algumas informações embaralhadas, né? Aqui está dizendo como se encontra o clima em determinado momento e região. Estado momentâneo das condições atmosféricas. Pode ser frio ou quente, úmido ou seco, nublado ou claro, sol ou chuva. Estamos falando de quem? Do tempo ou do clima? Vamos ver? Nós estamos falando do tempo, porque o tempo, então, é como se encontra o clima em determinado momento e região. Então, quando nós estamos falando de tempo, nós estamos falando da variação atmosférica, né? Ou variação meteorológica naquele momento, naquela região, no dia, né? Ou seja, ontem, hoje, amanhã, não daqui a um mês e não de uma estação toda. Então, o tempo se refere a essa variação meteorológica que acontece num dia, numa semana, né? Num determinado momento de um determinado lugar. Por isso, nós dizemos que ele é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Então, se alguém te perguntar como é que está o tempo hoje, o que você vai dizer? Nós vamos dizer que estamos no inverno? Não, nós vamos dizer, hoje está meio nublado, hoje está ventando, hoje tem sol, hoje está frio, né? Porque é assim que nós respondemos. O tempo é o que nós estamos vivenciando neste momento. E ele daí pode ser então frio, quente, úmido, seco, né? Sol, chuva, nublado, dependendo de como vai amanhecer então o nosso dia, de como vai começar a nossa noite. Já as outras informações nós temos assim: padrão geral das condições meteorológicas de uma região. É uma condição duradoura do ambiente atmosférico e pode ser temperado, tropical, subtropical, equatorial. Estamos falando do quê?
Do clima. Então, o clima é o padrão geral das condições meteorológicas de uma região. Padrão geral? Sim. Normalmente o clima, ele é estudado então, né? Ou seja, é o conjunto de tempos de uma determinada região. E esse conjunto de tempos, ele é observado por mais ou menos 30 anos. Então, lá no inverno, naquela região, por 25 anos geou, 5 não. Ou seja, a maioria, então a gente pode dizer que no inverno, naquela região, há possibilidades de geada. Então, é esse padrão geral. Se observou o tempo, né? Se observou as variações em determinadas estações do ano, e aí então se define o clima, que é esse conjunto de tempos, ok? Portanto, é uma condição duradoura do ambiente atmosférico. Pode ser que neste inverno desse ano, pode ser que no inverno do ano que vem, não. Mas ele é então essa condição duradoura. É provável que sim, mas como a gente viu que há muita variação e veremos também que há muitos fatores que influenciam o clima, ele pode ou não acontecer. E o clima a gente pode chamar então de temperado, tropical, subtropical, equatorial, certo? Então, vamos conhecer agora o clima no planeta, como então vai influenciar todas essas características semelhantes em todo o nosso globo, né? Em todo o nosso planeta Terra. Vamos lá? Muito bem. Lembram lá então que o globo ele representa a nossa Terra nesse tamanho reduzido. E esse globo que a prof trouxe aqui hoje, ele está um pouco diferente. Vocês estão vendo que ele está encapadinho, né? Ele está representando então as zonas climáticas da Terra, ou seja, as partes da nossa Terra que se assemelham em relação a climas, né? E de vegetação que nós vamos ver a seguir. Então vejam bem, aqui temos a zona polar norte, que é esse círculo azul. Nós temos a zona temperada do norte, nós temos a zona equatorial ou zona tropical, também pode ser chamada. Aqui embaixo nós temos a zona temperada do sul e a zona polar do sul. Então esse é o nosso planeta Terra. O que acontece? Nessas faixas então, há uma característica mais ou menos semelhante entre as variações climáticas. Portanto, elas estão com cores diferentes porque cada cor representa uma faixa, ou seja, um local onde aquele clima vai obedecer algumas características. Então vejam bem, aqui temos uma tarjinha evidenciando, lembram lá que a gente sempre conversa sobre as linhas imaginárias? A professora fez isso para vocês tentarem visualizar a linha imaginária, que não existe, né? Então, quer dizer que este local aqui, onde você está vendo a faixa laranja e a faixa verde, encontra-se o Trópico de Câncer. Ou seja, aquela linha imaginária, né, que divide o nosso planeta na linha horizontal, acima da linha do Equador. Aqui, né, esta faixinha levezinha aqui é a linha do Equador, que está dividindo então o nosso planeta em norte e sul. Nesta outra tarjinha aqui, vocês estão vendo o Trópico de Capricórnio, para vocês também tentarem visualizar então esta linha imaginária que está dividindo o nosso planeta de forma horizontal. O que acontece então? Quando nós estamos aqui, lembram lá dos fatores que influenciam o clima que nós acabamos de ver? Quando nós estamos bem próximo à linha do Equador, a incidência dos raios solares, ela vem mais diretamente. Portanto, quem fica nessa faixa aqui, bem próximo desse clima equatorial, ele vai ter então uma presença maior de chuvas e temperaturas altas, né? Então vai ser uma região que vai ter bastante presença de chuva e temperaturas elevadas. Quando nós vamos se distanciando um pouquinho aqui da linha do Equador e nos aproximando dos trópicos, nós também podemos chamar do clima tropical. Esse clima tropical ele vai ter duas estações do ano bem definidas. Um verão quente e seco, quente e úmido, aliás, e um inverno frio e seco.
Quando nós estamos então, passamos o trópico, aqui no caso de Câncer, ou o trópico aqui embaixo no sul de Capricórnio, nós vamos ter então as zonas temperadas. Nessas regiões que vocês estão vendo com o plástico verde, elas têm então as 4 estações bem definidas. Então nessas regiões nós vamos poder distinguir bem o verão, a primavera, o verão, o outono e o inverno, certo? Podem ser também diferenças de temperaturas, né? Invernos mais rigorosos, os verões também com altas temperaturas, né? E depois, então, aqui as zonas polares. Vocês percebam que aqui, olha, está o nosso Brasil. Vocês estão vendo ele aqui, verdinho? Lembra que a gente já comentou que a linha do Equador, ela passa pelo nosso Brasil? Então, aqui está a linha do Equador, separando, a Amapá está aqui em cima, passa então no meio de Roraima, também aqui do Amapá. Então, aqui está o nosso Brasil. Ele está a sua maior, não nem sua maior, mas uma parte dele, então, na zona tropical ou equatorial. Aqui embaixo é o nosso estado do Paraná. E não exatamente aqui, porque nós aqui somos só um pontinho, mas a professora trouxe aqui para vocês entenderem. Mais ou menos nesse local aqui está Ponta Grossa, certo? Então aqui, Ponta Grossa está abaixo do trópico, na zona temperada do sul. Então aqui passa o Trópico de Capricórnio, inclusive passa no nosso estado do Paraná. Vocês estão conseguindo perceber? Aqui está escrito Paraná e aqui logo em seguida Ponta Grossa. Então nós estamos abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto estamos na zona temperada. E agora vamos conhecer melhor as características do nosso clima. Então, agora vamos conhecer os fatores que vão influenciar as características dos climas. Vejam lá, nós começamos com a latitude. A latitude ela está diretamente relacionada com a incidência dos raios solares no nosso planeta Terra. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, menor a latitude, maior a temperatura. Quando nós nos aproximamos dos polos, né, mais para cima ou mais para baixo, vai ser maior a latitude e menor a temperatura. As massas de ar. As massas de ar acontecem quando se formam blocos de ar. Então, vocês sabem que o ar está sempre em movimento. Quando eles se formam em blocos por características próximas de umidade e de umidade e temperatura, eles vão também influenciar o clima por onde eles passam. Portanto, as massas de ar, se elas forem úmidas, né, vai deixar o clima com mais presença de umidade em determinada estação do ano. Nós temos também a altitude. A altitude também vai influenciar. Por quê? Porque quanto maior a altitude, nós vamos ter menos camadas de ar entre nós e a atmosfera. Portanto, a temperatura vai ser menor, esses locais vão ser mais frios. Se nós estivermos mais próximo do nível do mar, nós temos mais camadas de ar acima de nós até a atmosfera. Portanto, então, as temperaturas vão ser mais altas. Nós temos também a influência do relevo. O relevo, ele vai influenciar, né, pela sua altitude, pelas suas características de estrutura, né, de rocha e tudo mais no nosso clima. A maritimidade e a continentalidade. O mar ou a água, ela serve como digamos, um equalizador térmico. Portanto, quando nós estamos mais próximos do mar, nós temos menos variação de temperatura. Quando nós estamos mais próximo do continente, quer dizer que nós podemos ter uma maior variação, ou seja, a temperatura mais baixa do dia pode ter uma grande diferença da temperatura mais alta do dia. E nós também temos a influência das correntes marítimas, que assim como as massas de ar, vão trazer, se elas também são mais frias, vão influenciar o clima conforme as suas características. E não podemos nos esquecer do homem, que acaba sendo um grande agente transformador do clima. Por quê? Porque ele está em constante influenciando esse clima, né? Ele pode, então, formar bolsões de calor e tudo mais. Vamos lá? E como, então, está o clima aqui
né, no nosso Brasil. Vejam bem, nós já observamos lá no globo, então, como está a nossa faixa, né? Nós vimos que o nosso país ele está lá um pouco na zona tropical e um pouco na zona temperada. Então, vamos conhecer as características dos climas, né, de acordo aqui com o nosso país. O primeiro deles, então, que nós estamos vendo aqui, é o clima tropical. O clima tropical, então, é esse laranjadinho aqui que vocês estão vendo. A característica dele será: as temperaturas são elevadas, né? Tem 2 estações do ano bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. A próxima é o clima equatorial úmido, toda essa região laranja. Então, a massa de ar equatorial continental, que vai influenciar diretamente este clima, traz então um ar quente e úmido. As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes. O próximo é a região conhecida como Polígono das Secas, ou seja, é o tropical semiárido. Toda a região então aqui do sertão nordestinos, né? Elevadas temperaturas e chuvas escassas. Então elas podem até não acontecer, né? Porque elas são irregulares e mal distribuídas durante o ano. Próximo clima, nós teremos aqui o nosso clima então tropical atlântico, ó. Vejam que ele fica fininho aqui, chega quase no nosso Paraná. Chega quase não, né? Ele chega um pedacinho, então influenciado pela massa tropical atlântica, traz um clima quente e úmido e provoca chuvas intensas. O próximo clima é o clima tropical de altitude, que é toda esta parte verde aqui. É a massa de ar tropical atlântica que vai influenciar esse clima, com chuvas no período do verão e possíveis geadas no período do inverno. Agora, chegamos ao clima subtropical, lembrando lá abaixo do Trópico de Capricórnio. Aqui então está o nosso Paraná, que nós visualizamos no globo, e esse clima é influenciado pela massa polar atlântica, ou seja, nós teremos chuvas bem distribuídas ao longo do ano e eventuais geadas, né? Possíveis geadas no inverno. Agora, vamos ver então o nosso clima no Paraná. Vejam bem, aqui é só para vocês visualizarem aquilo que nós vimos no globo. As zonas, né? A zona tropical, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, aqui o nosso Paraná. Então, um pedacinho para cima do trópico e outro para baixo. A zona temperada do norte, com o Trópico de Câncer e as zonas polares, ok? Vamos ver então. O nosso Paraná, ele tem 3 climas, né, bem característicos. Nós temos aqui, nessa região azulzinha, o tropical superúmido, né? Não possui estação seca e temperatura superior a 18 graus. É a área do estado com menor propensão à geada, ou seja, ela vai estar aqui bem próximo ao litoral. Lembrando de tudo que influencia o fator climático, né? Próximo à água e tudo mais. Na região verde, então, nós teremos o clima subtropical temperado. Então, este clima, ele traz as características de chuvas bem distribuídas pelo ano, temperaturas médias no verão não chegam acima de 22 e as geadas são severas e frequentes durante o inverno. Na região laranja, nós teremos então o clima subtropical úmido. Este clima ele vai trazer um verão bem quente e as médias de temperatura são superiores a 22 graus no verão e também possui chuvas bem distribuídas pelo ano. Agora, vejamos a nossa cidade. Como é o clima aqui em Ponta Grossa? Bom, localizada no Paraná, então, o nosso clima é o subtropical temperado, com verões moderadamente quentes e invernos relativamente frios na maior parte do município. Os meses de verão vão de dezembro a março e tendem a serem mais úmidos com maior registro de chuva, e o período de inverno nosso tende a ser mais seco.
Uma outra característica é que as geadas são típicas aqui no nosso inverno e ocorrem todos os anos praticamente, né? A neve é um evento raro, marcado com algumas passagens ao longo de um século, ou seja, no período de 100 anos nós tivemos 3 ocorrências, né? De algo semelhante à neve, não mesmo aquela neve que se acumula no chão. A última ocorrência foi em 23 de julho de 2013, bem pertinho de nós, né? E os outros anos que registrou-se alguma coisa assim parecida com neve foram nos anos de 1975 e 1981. Muito bem, a vegetação. A vegetação, ela está intimamente relacionada ao clima. Por quê? Porque geralmente o clima e também as vegetações, elas são influenciadoras do clima por transportar umidade também. Então, as dinâmicas climáticas determinam ou influenciam os tipos de biomas, ou seja, os tipos de vegetação de determinada região. Com isso, a presença de maior cobertura vegetal vai influenciar a quantidade de umidade presente no ar. Portanto, a maior parte das florestas existentes é uma grande emissora de umidade. Devido à diversidade climática da Terra, existem coberturas vegetais distintas. E quando nós falamos isso, nós estamos nos referindo às vegetações naturais ou nativas. Então é isso que nós vamos ver, a vegetação nativa daqui da nossa região, ou seja, a vegetação ela é caracterizada como o conjunto de plantas de uma determinada região, que vai ser também influenciada pelo clima. Vamos lá? Vegetação no Brasil. Nós temos no Brasil, então, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a zona dos cocais, a Mata de Araucária, os Pampas, aqui bem no sul, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e as regiões litorâneas, que vai, então, pegar todo esse pedaço azul até aqui embaixo. O nosso Paraná, ele possui, então, a floresta tropical, como vegetação nativa, a mata de araucária, que é essa porção verde mais escura, o cerrado, que são esses pontinhos amarelos bem escassos aqui na nossa região, os campos, que é essa parte laranja, e a vegetação litorânea, que vai estar lá bem próximo do litoral. Vamos ver então a mata de araucária. Ela localiza-se a oeste da Serra do Mar, ocupando os planaltos do estado. Bom, logo após a Serra do Mar, nós temos o segundo planalto e a região aqui de Ponta Grossa, formada por pinheiros, e a baixa temperatura da região é a principal responsável pela sua formação. Lembrando sempre, então, dessa relação de clima e vegetação. A floresta tropical se caracteriza pela grande mistura de espécies de árvores. As espécies mais comuns dessas florestas são o pau-brasil, o jacarandá, a peroba, o cedro e o jequitibá. Na região da Serra do Mar, ela é conhecida como Mata Atlântica. Nós temos também o Cerrado, que após passar por 15 estados brasileiros, nós vamos conhecer, o Cerrado, que vem compor um pedaço da vegetação paranaense de apenas 1%. É formado então por arbustos e algumas árvores espaçadas. Nós temos os campos, então, que são compostos por gramíneas e eles estão diretamente associados ao segundo planalto paranaense, aqui também da nossa região, e se estendem por cerca de 14% do território do estado. Vegetação litorânea. É uma vegetação rala e rasteira, adaptada à pouca fertilidade da terra, pois ela vive basicamente na areia e em contato com a alta concentração de sais na água do mar. Então essa é o exemplo da restinga. E nós temos também o mangue, que vai compor a vegetação litorânea. Ele vai sofrer a ação da maré, parte do dia eles ficam inundados e por isso apresentam raízes aéreas, que ficam acima da superfície e conseguem absorver o oxigênio, E agora a vegetação aqui, na nossa cidade. Então, aqui está a Ponta Grossa. Nós temos, nessa parte laranja, a presença de campos, lembrando lá, daquela imagem que nós vimos. Nós temos, nesta área um pouco ocre,
os campos e a mata de araucária misturados. E aqui, nesses pedacinhos verdes, né? Nós temos então a presença da mata de araucária. Vamos então? Será que a gente conseguiu aprender tudo que nós tínhamos de informação nesta aula? Aliás, que estava riquíssima, né, de informações. Vamos então separar o clima e a vegetação do nosso Paraná e de Ponta Grossa. O primeiro clima, tropical superúmido. Qual é a vegetação característica do clima tropical superúmido? É a mata de araucária, cerrado e campo? Não. É a vegetação litorânea. Então, vamos nos aproximar aqui do nosso estado. A faixinha azul, né? Clima tropical superúmido, vegetação litorânea. Vamos ver o próximo clima, subtropical úmido. Qual vai ser a sua vegetação? Floresta tropical. Então, vamos aproximar eles aqui da faixa laranja. Próximo clima, subtropical temperado. Qual vai ser a sua vegetação? Mata das araucárias, cerrado e campos. Estamos falando aqui da nossa região, né? Portanto, lá onde está a Ponta Grossa, nós temos o clima subtropical, temperado, com verões amenos, e a nossa vegetação são os campos e a mata de araucárias. Muito bem, chegamos à hora. Parabéns, vocês estão muito atentos e nós vamos registrar tudo isso que nós vimos hoje. Então, pega o seu caderninho, vamos organizando, escreve lá geografia. Os nossos objetivos de hoje. Objetivo 1, conhecer as características do clima de Ponta Grossa. E objetivo 2, identificar os tipos de vegetação de Ponta Grossa e suas características. Vocês têm 4 minutinhos.
Muito bem. Agora, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o clima de Ponta Grossa é subtropical temperado, com verões amenos, e a nossa vegetação nativa, então, são os campos, capões e mata de araucária. 4 minutinhos para vocês copiarem também. bem, parabéns, continuem se cuidando, obrigada pela sua presença, pela sua participação e até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Oi, galerinha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é de jogos e brincadeiras e nós vamos mostrar para vocês algumas atividades bem legais que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. A professora Lilian e a professora Marciele hoje vão me ajudar, tá bom? A nossa primeira atividade, vocês vão precisar
garrafinhas de água assim, com um pouquinho de água, não pode estar vazia, senão ela não para em pé. E vocês vão precisar de bichinhos ou uma cadeira, só para você poder fazer a volta da atividade. Então a atividade é a seguinte: as professoras vão correndo, derrubando as garrafinhas, dá a volta no bichinho de pelúcia e volta levantando as garrafinhas. Tá bom? Vamos lá, professoras? 1, 2, 3, valendo! Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem chega primeiro. Mais uma vez, ó, derruba e volta levantando. Professora Marciele chegou um pouquinho na frente da professora Lilian. Então vocês perceberam que as professoras derrubaram as garrafinhas e depois elas vieram levantando. Aqui elas brincaram assim como uma competição. Na casa de vocês não precisa fazer competição, você pode brincar sozinho, mas se você tiver alguém, um irmão, o pai, a mãe que queira brincar com você e entrar nesse clima assim de competição, você pode fazer essa atividade aí na sua casa também, beleza? Então, galera, a nossa próxima atividade é uma queimada adaptada que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês. Vocês vão precisar de algumas bolinhas de meia, que nós já ensinamos na aula anterior como é que faz, certo? Alguns objetos coloridos, que pode ser qualquer coisa que vocês tenham em casa, algum brinquedo, qualquer coisa. A gente pegou alguns pedacinhos de EVA coloridos e alguns números para diferenciar, mas vocês podem pegar qualquer coisa na casa de vocês. Vai ficar uma professora, a professora Cláudia vai ficar lá perto das cores e dos números e a professora Marciele vai ficar com as bolinhas preparadas. Eu vou falar uma cor, a professora Cláudia vai pegar a cor ou o número que eu falar e vai trazer até esta cadeira que está desse lado. Nesse meio tempo que a professora Cláudia está passando, a professora Marciele vai tentar acertar, queimar a professora Cláudia com as bolinhas, certo? Que se a professora Marciele conseguir acertar na professora Cláudia, aí elas trocam de lugar, correto? Vamos começar então, profs? Atenção, a professora Marciele vai ficar de costas, né, para iniciar. Atenção, professora Cláudia. Amarelo. Vamos lá, vamos lá. Isso, desvia. Muito bem, e volta. Beleza, na primeira tentativa, a professora Cláudia, ó, nota 10. Vamos lá, prof, atenção. Número 2. Vamos. Vamos, prof, vamos, professora. Queimou! Agora, então, elas trocam de lugar. Agora, a professora Cláudia vai tentar queimar a professora Marciele. Vamos lá, prof, atenção. Vermelho. Desvia. Isso. Volta. Muito bem. Agora, vamos lá, prof. Número 1. Quase acertou. Acertou! Professora Marciele foi queimada, trocamos novamente. Vamos lá agora. Atenção, prof. Azul. Desvia. Isso, conseguiu. E agora, para finalizar, número 3. E... muito bem, criançada. Então, com os materiais que vocês tiverem em casa, vocês desafiam o pai, a mãe, o irmãozinho para brincar junto com vocês. Beleza? Pessoal, agora para a nossa próxima atividade, vocês vão precisar de grampos de roupa, tá? Vocês podem colocar numa bacia, tá? E deixar de um lado os grampos junto com a bacia. Pode ser numa cadeira, pode ser no chão mesmo, não tem problema. Vamos precisar de bichinhos de pelúcia ou de tênis, chinelo, o que vocês tiverem aí para demarcar o chão para nós fazer o nosso circuito. E do outro lado vai ter uma mesa ou algum lugar para vocês poderem colocar uma ficha com números, que são essas fichas aqui, ó, que eu tenho na mão, tá? Então eles são numerados, tá? Nós fizemos duas formas, então com o número, né? Aqui, por exemplo, o número 4, e também tem aqui as bolinhas identificando também
o número, tá? Então, às vezes, aquela criança que não sabe ainda os números, ela pode contar nas bolinhas, né, pessoal? Essa atividade, ela vai trabalhar a questão da nossa coordenação motora fina, que vai trabalhar a pinça lá com os grampos, e também a coordenação motora geral, né? A questão da corrida, a questão do zigue-zague, entendido? Essas fichas vão ficar posicionadas em cima da mesa, viradas para baixo. Quando eu der o já, as professoras irão pegar, cada uma pega uma, virando a ficha vai aparecer o número. Aquele número que aparecer, elas deverão voltar no zigue-zague, pegar os grampos e prender aqui em cada papel. Entendido? Assim até terminarem as nossas fichas e vamos ver quem vai fazer mais rápido, ok? Então posiciona as fichas todas viradinhas para baixo. Isso, vamos lá, professoras? Então vamos começar. 1, 2, 3 e já! Valendo! Isso aí, vai no zigue-zague, escolhe uma ficha, mostra. Professora Lilian 1, professora Cláudia 4. Agora corre lá e vamos pegar os grampos. Pega a quantidade de grampos. Professora Lilian, você deu bem, hein? Isso aí, prende lá no papel, deixa do ladinho e vai para a próxima ficha. Professora Lilian agora pegou o número 3. Vamos lá no zigue-zague. Professora Cláudia, número 5. Corre, pega a quantidade de grampos, vamos, vamos. Vai agilizando, vai correndo e vai prendendo os grampos. Isso, trabalhando a pinça lá, coordenação motora fina. Professora Lilian, número 2. Professora Lilian está na frente. Vamos lá, professora Cláudia. Prendendo os grampinhos ainda. Muito bem. Agora a ficha número 6, professora Cláudia. Vamos lá. Pega os grampinhos, vamos prender. Vai prendendo, vai terminando. Vamos lá. Professora Lilian terminou? Olha ali, vamos aguardar então só a professora Cláudia terminar de colocar os grampos. E vamos conferir, né, pessoal? Vamos conferir a atividade. Ih, professora Cláudia, mas acho que está faltando grampo nessa tua ficha. Vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Mas essa ficha é de 6 números. E alguém pegou grampo a mais. Quem será? Olha lá, a professora Lilian confundiu. Na fichinha de 2 pegou 3 grampos. E agora? Quem ganhou será? Professora Cláudia, né? Que acertou o número de grampos, ou para dizer a verdade, faltou o número de grampos, né? Isso, acerta lá, professoras. Muito bem. Então essa atividade, pessoal, vocês podem fazer com mais grampos se vocês estiverem em casa. Podem fazer lá com o primo, com o irmão. Chama a família para brincar, para vocês, né, se divertirem fazendo as atividades. Então, pessoal, gostaram das atividades de hoje? Então, vocês têm diversas atividades para brincar em casa, para se divertir com a família. E uma é diferente da outra e tudo que vocês têm em casa, vocês podem utilizar para as aulas. Tá ok? Não esqueçam de mandar fotos, mandar vídeos para a gente ver as atividades de vocês. Tá ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!